Olá, pessoal! Bom, a gente vai agora para o nosso vídeo de biologia, tá certo? A gente vai retomar o nosso assunto que a gente parou em sala de aula. Lembrando, gente, que nós já vimos em sala de aula o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro. Na aula de hoje, nós vamos iniciar o capítulo 3, tá certo? Então, quem quiser acompanhar com o livro, é capítulo 3, tá certo? Só antes da gente começar a introduzir o capítulo 3 para vocês, que no meu ponto de vista, é onde começa a entrar os cálculos e é onde eu começo a gostar mais da biologia, tá? Tem gente que odeia essa parte por causa dos cálculos, eu adoro. Eu vou desmistificar para vocês e mostrar o quão simples é os cálculos dentro da parte da genética, tá certo? Só recordando para vocês, gente, hoje a gente vai começar vendo a determinação do genótipo. Lembrando que na biologia existe a parte do genótipo e do fenótipo. Lembrando que o fenótipo ele é determinado pelo genótipo mais o meio, ou seja, é o genótipo mais o meio ambiente que vai determinar o fenótipo. Já o genótipo não, são as características internas, são os genes, e eles estão, digamos, são o nosso código genético, então eles são imutáveis, tá certo? Da forma como você vai nascer com eles, eles são para o resto da vida, não tem como mudar. Diferentemente do fenótipo, que ele pode ser alterado. O genótipo ele não pode ser alterado, a não ser que aconteça uma mutação, tá? A única forma do genótipo mudar é através de mutações. Lembrando, nós temos, pessoal, 3 tipos de genótipo, basicamente, que o primeiro deles é azão-azão. Esse primeiro genótipo, ele é o dominante homozigoto. O segundo é azão-azinho, que ele vai ser o dominante heterozigoto. E o último é azinho-azinho, que ele vai ser o nosso genótipo recessivo, tá certo? Então, nós temos basicamente esses 3 tipos de genótipo: o dominante homozigoto, o dominante heterozigoto e o recessivo, tá bom? O que é que a gente tem que lembrar também? Isso aqui é um par de genes, ok? Nesse caso aqui, eu tenho um par de genes dominante homozigoto, azão-azão. Quando ele vai se dividir, ou seja, quando ele vai haver a procriação, ou seja, a transmissão de caracteres para os descendentes, ele tem que mandar um desses alelos, tá? O gene azão-azão, quando ele vai transmitir as suas características adiante, ele só pode mandar um tipo de alelo, que no caso é ele vai sempre mandar, ou seja, 100% das vezes, ele vai mandar o alelo azão, tá certo? Já o azão-azinho, que é o outro tipo de genes, quando ele vai transmitir os caracteres, existe 50% de chance dele mandar o azão, ou seja, ele mandar o alelo azão, ou 50% de chance dele mandar o alelo azinho. Lembrando, tá, gente? Ou ele manda um, ou ele manda o outro, tá? Porque, como vocês sabem, quando existe a transmissão de caracteres, 50% vem do pai e 50% vem da mãe. Ou seja, aqui são 2, que dá um total de 100%. Ele só vai mandar um. Ou seja, 50% de chance dele mandar o azão ou 50% de chance dele mandar o azinho. Aqui vai ser 100% porque só é azão-azão. De qualquer forma, qualquer um dos dois que ele mande, sempre vai ser o azão. Por isso que é 100%. Já no recessivo acontece a mesma coisa também. Ou seja, azinho-azinho, os alelos são iguais, e se são iguais, o que ele mandar vai ser a mesma coisa. Ou seja, 100% das vezes, ele vai mandar o alelo azinho. Tá? Isso é a determinação do genótipo. Lembrando que nós temos basicamente esses 3 tipos de genótipo: o dominante homozigoto, o dominante heterozigoto e o recessivo, tá bom? Retomando aqui, gente, a gente vai ver agora cruzamento teste. O cruzamento teste, ele vem para mostrar para vocês, ou no caso, para determinar se um determinado gene, ele vai ser dominante homozigoto ou se ele vai ser dominante heterozigoto, tá certo? Quando a gente tem essa dúvida e ele não sabe dizer se ele vai ser homozigoto ou heterozigoto, a gente faz o famoso cruzamento teste. Através do cruzamento teste, nós conseguimos determinar
se esse gene ele vai ser homozigoto ou se ele vai ser heterozigoto. Lembrando que ele só serve para os genes dominantes. No recessivo não precisa, porque no recessivo a gente já sabe que todas as vezes um gene recessivo, ele sempre vai ser o quê? Minúsculo, ou seja, azinho, azinho, tá? O dominante não, ou ele pode ser azão, azão, ou ele pode ser azão, azinho. Aí o cruzamento teste ele vem para tirar essa dúvida, para determinar se vai ser dominante homozigoto ou se vai ser dominante heterozigoto. O que é o cruzamento teste? É uma técnica que consiste em cruzar um indivíduo portador de caráter dominante, como eu falei. Ele só vai servir para determinar caráter dominante porque o recessivo não tem dúvida. Ele sempre vai ser letra minúscula, azinho, azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho e assim por diante. Cujo genótipo se deseja determinar como um indivíduo de caráter recessivo. O cruzamento teste, pessoal, ele sempre pega um gene dominante e sempre cruza ele com um gene recessivo. Por que sempre eu vou cruzar com um gene recessivo? Porque o gene recessivo, ele nunca vai se manifestar em relação ao gene dominante. Como eu já falei para vocês anteriormente, o gene dominante, ele sempre vai prevalecer em relação ao gene recessivo. Por isso que o cruzamento teste, ele sempre é feito com o gene recessivo, tá? Porque ele não vai alterar o resultado final, porque ele nunca se manifesta, tá certo? Eu coloquei aqui um exemplo para vocês, que diz o seguinte: para saber se uma ervilha produtora de vagem verde, como nós já vimos, Mendel determinou que as ervilhas verdes, elas eram o quê? Caráter dominante. Só que esse caráter dominante, a gente não sabe se ele vai ser homozigoto ou heterozigoto, tá certo? Então a gente vai usar o cruzamento teste para meio que determinar quem se ele vai ser dominante ou dominante homozigoto ou dominante heterozigoto. Que tem genótipo, ou ele vai ser azão-azão, dominante homozigoto, ou ele vai ser azão-azinho, dominante heterozigoto. Só lembrando que eu estou falando já há algum tempo que é homozigoto heterozigoto. Homozigoto é quando ambos são iguais, ou seja, ambos são maiúsculos ou ambos são minúsculos. E heterozigoto quando uma letra é maiúscula e a outra é minúscula. Heterozigoto vem de diferente. Promove-se seu cruzamento com uma ervilha de vagem amarela. Por que a ervilha de vagem é amarela? Porque ela é um caráter recessivo. O cruzamento teste, ele sempre é feito com um caráter dominante que cruza com um caráter recessivo, porque o caráter recessivo nunca vai se manifestar em relação ao caráter dominante. Cujo tem genótipo azinho, azinho. Como eu falei já para vocês, o dominante, o recessivo, ele sempre vai ter genótipo azinho, azinho ou Bzinho, Bzinho. Depende da letra que você esteja usando. Tá? Eu vou fazer aqui um exemplo rápido de como é que a gente determina esse cruzamento teste. A gente tem que fazer dos dois, tá? Ó. A gente vai fazer o quê? Vai cruzar o dominante homozigoto com o gene recessivo. E a gente vai cruzar também o dominante heterozigoto com o recessivo. Sempre que a gente vai fazer o cruzamento, a gente vai cruzar com uma característica recessiva, tá? Nesse caso aqui, eu vou ter como cruzamento. Lembrando, pessoal, que na hora de fazer o cruzamento, a gente vai usar uma técnica da matemática usado que se chama produtos... Meu nome, esqueci agora. Que a gente vai multiplicar, tá? Eu não lembro o nome agora não, mas a gente vai multiplicar, pegar o primeiro e vai multiplicar todos os outros do outro lado. A gente vai pegar o segundo e vai multiplicar todos os outros do outro lado. Tá? Ó, no caso vai ser, quem é o primeiro aqui? Esse primeiro azão. Eu vou cruzar ele com o azinho e vou cruzar ele com o segundo azinho. Que vai ficar azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho. Vou fazer a mesma coisa com o segundo. Segundo com o primeiro, segundo com o segundo, que vai ficar azão, azinho e azão, azinho. Aqui deu o quê? 100% azão, azinho. Nesse outro caso, primeiro multiplica o primeiro multiplica com o segundo.
Primeiro com segundo vai dar azão. Primeiro com primeiro, azão, azinho. Primeiro com segundo, azão, azinho. Segundo com primeiro, segundo com segundo. Azinho, 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 azinho. Nesse caso aqui já deu 50% azão, azinho e 50% azinho, azinho. Tá, pessoal? Nesse primeiro caso, deu 100% azão, azinho, e nesse segundo caso, deu 100%, 50% azão, azinho, e 50% azinho, azinho, tá? Dentro da questão, quando a gente for ver questões de cruzamento teste, ele vai dizer a população. Por exemplo, ele vai dizer que tinha, no caso aqui eu estou usando ervilha, ele vai dizer que tinha, somente nasceu ervilhas verdes. Então, no caso, ele seria os genes azão, azão, ou seja, dominante, homozigoto. Se na questão dissesse que houve uma mescla de vagens verdes com vagens amarelas, ele seria o meu segundo caso aqui, ou seja, seria o dominante heterozigoto, porque a gente viu que só tem como nascer ervilhas amarelas e ervilhas verdes quando o primeiro caso, no caso do meu primeiro gene aqui, ele for dominante heterozigoto. Quando no primeiro caso aqui, quando ele é dominante homozigoto, só nasce ervilhas verdes. Quando ele é dominante heterozigoto, vai nascer ervilhas. Lembrando que essas aqui vão ser ervilhas verdes e essas aqui vão ser ervilhas amarelas, tá? Então, nesse segundo caso, quando ele é dominante heterozigoto, vai nascer tanto ervilhas verdes quanto ervilhas amarelas. Já no primeiro caso, não, só vai nascer ervilhas verdes. Espero que tenham entendido, tá? Bom, pessoal, agora a gente vai ver noções de probabilidade, tá? Agora vai começar a entrar mais os cálculos dentro da biologia, os tão temidos cálculos que o pessoal tanto falava ano passado para vocês. Vai começar agora. Só antes da gente entrar mesmo dentro dos cálculos, dentro da biologia, eu vou recordar para vocês o que vai interessar para a gente de cálculo mesmo para nós, que no caso é só probabilidade, tá? A biologia, ela trabalha muito com probabilidade, tá? Por quê? Qual a probabilidade de nascer um menino de olho verde? Qual a probabilidade de nascer uma baleia preta? Qual a probabilidade de nascer um gato roxo? Ou seja, a biologia, ela trabalha muito com isso, com probabilidades. Então, o que é a probabilidade em si? Tá, gente? Probabilidade é a chance de algo acontecer, tá certo? Como eu falei, quais as chances de nascer um gato amarelo? Tá? Então, isso é uma probabilidade. A probabilidade, ela é calculada da seguinte forma. Probabilidade, ela vai ser igual ao número de eventos favoráveis dividido pelo número de eventos possíveis. No numerador, que no caso fica o número de eventos favoráveis, ou seja, lá a gente vai colocar as chances disso acontecer. E no denominador, que é o que vai ficar embaixo, que é o número de eventos possíveis, a gente coloca o total, ou seja, a quantidade máxima disso acontecer. Eu coloquei aqui dois exemplos para exemplificar como é que isso, na prática, é calculado, tá certo? No exemplo 1, diz o seguinte: no lançamento de um dado normal, ou seja, não viciado, qual a probabilidade de se obter a face 5? Ok? Então, qual a probabilidade de se obter a face 5 jogando-se um dado normal? Bora lá. Como é que a gente calcula? Probabilidade é igual... O que é que fica no meu numerador, pessoal? É o número de eventos favoráveis. O que é o número de eventos favoráveis? É a quantidade de coisas que podem acontecer. Por exemplo, eu tenho um dado. Eu acho que todo mundo conhece um dado, certo? O dado, ele vai possuir quantas faces que tem o número 5? Certo? Quantas faces 5? Até onde eu sei, um dado, ele só possui a face 5 uma vez. Ou seja, esse é o número de eventos favoráveis. No caso, é a quantidade que pode aparecer. Um dado só tem uma face 5, então aqui eu vou colocar o número 1.
E no denominador fica o número de eventos possíveis. Ou seja, é o total. Tá? O total de probabilidades, o total de chances, no caso. Um dado, ao todo, ele possui quantas faces? Face 1, face 2, 3, 4, 5, 6. Um dado, ele possui 6 faces, ou seja, é o número de eventos possíveis, ou seja, é o total. Ou seja, um dado possui o total de quantas faces? 6. Agora é só efetuar essa divisão. Ou seja, a minha probabilidade vai ser de 1 para 6, tá certo? Ou eu posso deixar em forma de fração, ou eu posso dividir, que vai ficar a probabilidade igual a 16. Dividindo, pessoal, isso aqui vai ficar 0,666. Uma dízima periódica, tá certo? Só que ainda não está na forma de porcentagem. Para me transformar na forma de porcentagem, basta eu fazer o quê? Multiplicar por 100. Logo, a minha probabilidade vai ser de 16,6%. Ou seja, qual é a probabilidade de eu obter uma face 5 quando eu jogo um dado? A probabilidade ou vai ser de 1,6, de 1 para 6, ou vai ter uma probabilidade de 16,6%. Então, essa é a probabilidade de se obter uma face qualquer de um dado, tá certo? Espero que tenham entendido, tá? Exemplo 2. Num baralho de 52 cartas, ou seja, 52 cartas, eu já sei que vai ser o número de eventos possíveis. Lembrando que no número de eventos possíveis, a gente coloca a quantidade total, a quantidade máxima. Que no caso aqui, ó, já sei que vai ser 52 cartas. Então, a minha probabilidade vai ser igual a... Eu já sei que no meu denominador é 52, porque é o número total de chances de aparecer. Qual a probabilidade de retirarmos uma dama qualquer? Uma dama qualquer. Para quem não joga baralho, que não está acostumado, que nunca viu um baralho, não está acostumado a mexer no baralho, um baralho, pessoal, ele possui 4 cartas de cada naipe. Aí quem joga, quem já vive nas bancas de jogo, sabe a quantidade certinha. Um baralho ele possui no caso para a dama, tá? Ele vai possuir uma dama de ouro, de copa, de paus e de espadas. Ou seja, ele vai ter um total de 4 damas. Lembrando que aqui ele não especificou, gente, qual a dama que ele quer que saia, não. Ele disse que é uma dama qualquer. Se é uma dama qualquer, pode ser qualquer uma das 4. Ou seja, é o meu número de eventos favoráveis. Ou seja, quantos eventos eu tenho a favor? 4. Ou seja, 4 damas. Então, no caso, vai ser o meu número de eventos favoráveis vai ser igual a 4. Que no caso, minha probabilidade vai ser 4 dividido para 52. Dá para simplificar por 4, tá, gente? Vou simplificar por 4, que vai dar um total de 1 sobre 13. Isso aqui, ó, é a probabilidade na forma de fração. Cabra, mas eu não quero a probabilidade na forma de fração. Ou na questão, a probabilidade está em forma decimal, que é o caso aqui. A gente faz o quê? Transforma. Como é que eu transformo, gente, para porcentagem? Basta vocês... É que na outra eu não fiz, tá? Mas vocês vão fazer o seguinte. Vão pegar o numerador, que é 1, e dividir para 13. 1 dividido para 13 vai dar... vou colocar só mais afastado aqui um pouquinho. Coloco o 0 e a vírgula. 10 dividido para 13. Ainda não dá para dividir, a gente faz o quê? Acrescenta mais um 0. Aqui tem uma regra matemática que diz o seguinte: quando eu coloco 2 zeros em sequências, eu obrigatoriamente tenho que colocar um 0 no resultado. Como eu coloquei 2 zeros em sequência, eu coloco um 0 no resultado. 100 dividido para 13 dá por 7. 7 vezes 3, 21, vai 2. 7 vezes 1, 7 mais 2, 9. Sobra 9. 90. 90 dá por 6, tá certo? Dá por 6, 6 vezes 3. 18, vai 1. 6 vezes 1, 6 mais 1, 7. 78.
Pega emprestado, fica 10. 10 menos 8, 2. Aqui fica 0. Acrescenta o 0, que dá por 1. Eu vou parar aqui. Quando a gente está efetuando as divisões, pessoal, a gente para sempre com 3 ou 4 números após a vírgula, tá? Eu geralmente paro com 4 números após a vírgula, que foi o meu caso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Eu parei com 4 números após a vírgula, tá certo? Mas se você quiser continuar dividindo, você pode. Eu faço. Eu só divido até o 4º número ou até o 3º, porque às vezes quando a gente acha o 3º número após a vírgula, já acha o resultado. Tá certo? Então a minha probabilidade aqui, ela vai ser de 0,0761. Lembrando que essa probabilidade aqui, ela não está em porcentagem ainda. Como vocês costumam ver, as probabilidades elas sempre vêm dadas em porcentagem. Para me transformar em porcentagem, basta eu multiplicar por 100. Multiplicando por 100, vai ficar 7,61%. Tá certo? Ou seja, qual a probabilidade de eu tirar uma dama? A probabilidade de sair uma carta dama, ela vai ser de 7,61%, tá certo? Espero que vocês tenham entendido, gente. Pessoal, deixa eu só fazer uma correçãozinha bem aqui, que eu errei bem aqui no finalzinho da conta, que aqui eu falei, ó, que 10 menos 8, 2, tá correto. Só que aqui eu fiz a conta errada, aqui ficava 8, 8 menos 7, 1, que no caso aqui ia ficar 120, que dá para dividir por 9, tá bom? E no caso aqui só vai mudar o número final, que em vez de ser 1, vai ser 9, tá? Só esse errozinho aqui que eu cometi, tá bom? Desculpas. Bom, pessoal, a probabilidade em si, ela é dividida em duas partes, tá? Ou em duas regras. A gente vai ver elas duas aqui, porque elas são super importantes para que nós conseguimos estar resolvendo questões dentro da genética, tá? A primeira regra é a regra da adição ou a regra do ou, tá? Regra da adição ou regra do ou. Geralmente eu falo só regra do ou, porque eu já estou mais habituado a falar regra do ou, tá bom? Mas ela tem esse nome regra da adição justamente por isso. Adição vem de soma. A gente vai estar somando. O que é que essa regra diz? São aquelas, ou no caso, são aqueles em que a ocorrência de um impede a ocorrência do outro. O que é que isso quer dizer, pessoal? Ou seja, se ocorreu um, ele impede que o outro ocorra. É justamente assim. Digamos que você vai jogar uma moeda. Você joga uma moeda e todo mundo sabe que a moeda ou ela dá cara ou ela dá coroa. Se der cara, o que é que acontece? É impossível que se dê coroa. Ou seja, se der cara, ela vai o quê? Ela vai impedir de que dê coroa. E se der coroa, ela impede que dê cara. É justamente assim que funciona a regra da adição, a regra do ou. Se ocorrer um, ele impede a ocorrência do outro. Nem no lançamento da moeda, se der cara, ele vai impedir que dê o quê? Que dê coroa. E se der coroa, ele vai impedir que dê cara, tá? Ou seja, se ocorrer um, ele vai impedir que o outro ocorra. Isso que é a regra da adição, a regra do ou. Nesses casos, quando se deseja determinar a probabilidade, promove-se a soma. Tá? Então, quando a gente vai determinar esse tipo de probabilidade, a gente vai determinar utilizando-se soma. Por isso que é a regra da adição, tá? Porque a gente soma. Dos acontecimentos isolados. Por que os acontecimentos eles têm que serem isolados? Porque, nem voltando para o lançamento da moeda, por exemplo, não vai acontecer de dar cara e coroa ao mesmo tempo, certo? Ou seja, primeiro eu vou lançar uma moeda, aí vai dar cara, depois eu vou pegar até a moeda aqui. Ó, primeiro eu vou jogar a moeda, vai dar cara, tá certo? Aí, ou seja, se deu cara, ela vai impedir que dê o quê? Coroa. Então, esse é um evento.
Para dar a coroa, ele vai ter que fazer o quê? Vou ter que jogar novamente a moeda, ou seja, já é um outro evento para dar a coroa. Por isso que os eventos, eles são isolados. Primeiro tem que acontecer o um, para depois acontecer o outro. Eles não ocorrem ao mesmo tempo, tá? A regra do ela funciona isso. Primeiro você vai fazer isso, vai acontecer isso, depois é que acontece o outro. Eles sempre ocorrem de forma isoladas, tá? Eles nunca acontecem ao mesmo tempo, sempre de forma isolada. Por exemplo, coloquei um exemplo aqui. Lançando um dado, qual a probabilidade de se obter a face 1 ou a face 6? Esses eventos, eles são simultâneos ou isolados? São isolados, porque é impossível de você lançar um dado e sair a face 1 e a face 6 ao mesmo tempo, tá? Não tem como. Se não tem como, são eventos isolados, e se são eventos isolados, é o quê? Regra da adição. Primeiro vai acontecer um, para depois acontecer o outro, tá? Então, nesse caso, a gente soma as probabilidades. Primeiro, vamos calcular a probabilidade de sair a face 1. Probabilidade para a face 1. Um dado, ele possui quantas faces 1? Somente 1. Então, esses são os meus eventos favoráveis. Então, vai ser 1 dividido para 6, que é os eventos possíveis, que é o total, tá certo? Agora, para a face 6. Probabilidade para a face 6. Lembrando que o dado ele só possui uma face 6 também, em um total de 6. Ou seja, só que ele quer o quê? Que aconteça a face 1 ou a face 6. São eventos isolados. Primeiro acontece um, para depois acontecer o outro. Então, nesse caso, a gente faz o quê? Soma as probabilidades. Logo, a minha probabilidade vai ser igual a 1 sobre 6 mais 1 sobre 6. Ou seja, eu estou somando as probabilidades, porque isso são eventos isolados, tá certo? Logo, minha probabilidade vai ser de 2 dividido para 6. Lembrando que aqui eu tenho soma de frações de mesmo denominador. Como é que a gente faz? Soma o numerador e repete o denominador. 1 mais 1, 2, repito o denominador, 6. 2 dividido para 6 não dá para simplificar. No caso, a gente pode simplificar por 2. Vou trazer só para cá. A minha probabilidade vai ser de 1 sobre 3. Ou seja, a minha probabilidade ela vai ser de 1/3. Isso em forma de fração. Ou em forma decimal, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir 1 dividido para 3, acrescento 0 e a vírgula, dá por 3, que dá 9, sobra 1, que dá 0, que dá por 3, que vai me dar uma dízima periódica. A minha probabilidade aqui, transformando já para porcentagem, eu faço o quê? Multiplico por 100, que vai dar um total de 33,3%. Ou a minha probabilidade em forma de decimal vai ser de 33,3%. Tá? Ou seja, qual é a probabilidade de eu lançar um dado de sair a face 1 ou a face 6? A probabilidade disso acontecer é de 33,3%, isso na forma de porcentagem, ou 1/3. Lembrando, tá, gente, que essas duas respostas, elas estão corretas, é a mesma coisa, só que tem questões que às vezes elas trazem as alternativas em forma de fração, às vezes elas trazem a alternativa em forma de potência, tá? Por isso que eu faço sempre dos dois jeitos, porque às vezes a questão traz na forma de fração, às vezes ela traz na forma de porcentagem, tá certo? Então essa é a porcentagem de sair a face 1 ou a face 6. Bom, a gente tem o exemplo 2 agora, pessoal. Lembrando que a gente está continuando com a regra do ou, tá bom? Que é a regra da adição. Num baralho de 52 cartas,
qual a probabilidade de se extrair uma dama ou um valete, tá? Ou seja, qual a probabilidade de se extrair uma dama ou um valete? Isso são eventos isolados, porque quando eu tiro uma carta, ou eu tiro uma dama ou eu tiro um valete. Eu não vou tirar uma dama e um valete ao mesmo tempo, tá? Então, se são eventos isolados, que são eventos isolados nesse caso, é regra do ou. Quando for eventos simultâneos, é aí a próxima regra que a gente vai ver para frente, daqui a pouco, no caso, que é a regra do i. Mas como aqui são eventos isolados, é regra do ou. Ou seja, a regra do ou, a gente faz o quê? Soma. Ou seja, soma as probabilidades. No caso, qual a probabilidade de se extrair uma dama? E qual a probabilidade de se extrair um valete? A probabilidade de se extrair uma dama é de 4 para 52. E a probabilidade de se extrair um valete também é de 4 para 52, tá certo? Agora eu faço o quê? Eu vou somar as probabilidades, porque isso aqui são eventos isolados. Se são eventos isolados, é regra do ou, e regra do ou a gente soma. Logo vai ficar 4 dividido para 52, mais 4 dividido para 52. Somando vai ficar 8 sobre 52. Lembrando que aqui é soma de frações de mesmo denominador, ou seja, se são soma de frações de mesmo denominador, eu somo o numerador, 4 mais 4, 8, e repito o denominador, que no caso aqui o meu denominador é 52. Dá para simplificar, tá certo? Eita, catarro! Dá para simplificar aqui, pessoal. Eu vou simplificar por 8, que vai ficar um total. Deixa eu só trazer para cá. Vai ficar um total de. Ah, não dá por 8, dá por 4. Vai ficar um total de 2 para 13. De 2 sobre 13. Ou em forma de porcentagem, tá? Lembrando que para me transformar para porcentagem, basta eu dividir. 2 dividido para 13, que vai ficar, dá por 0, coloco o 0 e a vírgula, 20 dividido para 13, dá por 1, que dá 13, que sobra, que 7, aqui dá 0, dá 70, que vai dar por quanto? Que vai dar por 5, 1 vezes 3, 15, 5 vezes 1, 5, mais 1, 6, que dá 65, que sobra 5, acrescenta o 0, que vai dar por 3, que dá 9, que dá 3, que vai dar 1, que vai dar 11. Eu vou parar aqui, ó, como eu falei para vocês, a gente geralmente para no terceiro ou no quarto número após a vírgula. Aqui eu vou parar no terceiro, tá? Lembrando que para eu transformar isso aqui para porcentagem, eu multiplico por 100, que vai dar 15,3%. Ou seja, a minha probabilidade aqui vai ser de 15,3%. Ou seja, qual a probabilidade de eu tirar uma dama ou um valete? Ou é de 2 sobre 13 ou de 15,3%. Bom, nós já vimos a regra do i, gente. Nós vamos ver agora a regra... nós já vimos a regra do ou, nós vamos ver agora a regra do i, tá? Ou regra da multiplicação. Regra da multiplicação, porque agora, em vez da gente somar, nós iremos multiplicar. Ou seja, o que é essa regra do i? É a probabilidade da ocorrência simultânea, tá? Aqui, os eventos, eles têm que ocorrerem de forma simultânea. Nós vimos lá na regra do ou que os eventos, eles só ocorrem de forma isolada. Primeiro acontece um, para depois acontecer o outro. Aqui não. Os dois eventos, eles têm que ocorrerem ao mesmo tempo. Por isso que eles têm que serem simultâneos, porque tem que ser ao mesmo tempo.
de dois ou mais eventos independentes. E esses eventos, eles são independentes, ou seja, um não depende do outro. Na regra do I, eles são dependentes. Um vai depender do outro. Aqui não, eles são independentes. Um não depende do outro para que aconteça. Igual ao produto das probabilidades isoladas nesse evento. Ou seja, um não depende do outro. Como eu já falei, um não vai depender do outro. Por exemplo, lançando simultaneamente um dado e uma moeda, qual a probabilidade de sair cara? Qual a probabilidade de sair cara e face 4? Ou seja, esses dois eventos, pessoal, eles são independentes? Sim, porque a face 4 depende de sair o lado cara? Não. E nem o lado cara não depende da face 4, ou seja, são eventos independentes, mas que ambos vão ocorrer ao mesmo tempo. Se ambos vão ocorrer ao mesmo tempo, então é regra do I, ou seja, eu vou multiplicar as probabilidades, tá certo? Então, qual a probabilidade de sair cara? E qual a probabilidade de sair face 4? Bora lá? A probabilidade de sair cara, bora lá, é o número de eventos favoráveis para cara. Uma moeda possui quantos lados cara? Só um. Então, eu só possuo um evento favorável, dividido pelo todo. A moeda, ela só possui dois lados. Então, 2 é o meu número de eventos possíveis. Para sair a face 4, a probabilidade de sair a face 4 é de 1 para 6. Porque o dado ele só possui uma face 4 e, ao todo, ele possui 6 faces. Logo, a minha probabilidade vai ser 1/2, que multiplica 1/6. Lembrando que aqui eles são independentes, mas eles são simultâneos. Se eles são simultâneos, é a regra da multiplicação. Ou seja, em vez de agora eu vou multiplicar, porque eles dois estão ocorrendo ao mesmo tempo. Quando eles ocorrem separados, ou seja, de forma isolada, é a regra do ou e eu somo. Mas nesse caso, eles estão acontecendo ao mesmo tempo, então é multiplicação. Logo, a minha probabilidade vai ser 1 vezes 1, 1, e 2 vezes 6, 12. Logo, a minha probabilidade aqui vai ser de 1 para 12. Ou transformando em porcentagem, vai ficar em 1 dividido para 12, o 0 e a vírgula, o 0. Dá para dividir por 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 1, 8 mais 1, 9. Aqui vai ficar 4. Vai sobrar 4. 40. Que dá por 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Que dá 4. Que vai me dar uma dízima periódica. Ou seja, só trazendo para cá, a minha probabilidade vai ser, transformando para porcentagem, multiplica por 100, que vai ficar 8,3%. A minha probabilidade vai ser de 8,3%. Ou seja, a probabilidade de sair cara e a face 4 é de 1/12 ou 8,3%.